E aí, esse negócio de comer índio com banana aí? Não vai para a campanha. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino do TSE determinou a suspensão de uma propaganda da campanha do ex-presidente Lula que mostrava o presidente Jair Bolsonaro dizendo nesse vídeo que comeria um índio. Essa declaração dada numa entrevista ao jornal americano The New York Times em 2016. A decisão do magistrado é do último sábado e atendeu a um pedido da campanha de Bolsonaro. O ministro do TSE considerou que a propaganda teve uma grave descontextualização e, segundo ele, a forma com que as falas de Bolsonaro foram divulgadas alterou sensivelmente o sentido original da mensagem. Decisão de justiça se respeita, mas eu discordo. Eu acho que o contexto só piora. Primeiro ele falou. Não é mentira. E o contexto, a explicação só piora. Não vou lembrar aqui, porque inclusive está no site dele, estava, não sei se retiraram. Mas quanto mais ele fala, eu vi um negócio aí que diz que o autor da entrevista achou surrealista a repercussão. Por quê? Não sei também que contexto ele disse isso. Mas uma pessoa dizer que comeria um ser humano é chocante, não importa se disse em 2016 ou em 2010 ou quando foi. E de resto, o contexto torna pior, porque no contexto está, por exemplo, que ele falou sobre as mulheres haitianas. E era uma forma de exaltar a própria coragem. E é claro que se deve perguntar qual é a coragem, a não ser a coragem, como é que eu chamo isso? Sei lá como, de comer um ser humano, é coragem? E ele mais de uma vez disse como, ele comeria sem nenhum problema. Não está fora de contexto. E aí, o que eu sempre questionei aqui, vocês sabem disso, porque eu desconhecia que a Yanomami fizesse ritual canibal, eu nem sei se aquilo aconteceu. Ou se era só uma forma dele exaltar as próprias virtudes. Mas que virtude há em dizer que comeria um ser humano? Nesse sentido. Mas né? Você acha que respeite-se a decisão de tirar do horário eleitoral. Agora, cabe a pergunta, então, quem quiser saber o que o Bolsonaro disse exatamente sobre o canibal, vai lá pegar o vídeo que está na página dele. E veja se o contexto melhora. Quem botou lá foi o Carluxo. E quem gravou foi o Carluxo também. Eu aguardo até hoje, eu vi o Fábio Faria também falar desse negócio de contexto, do comer o índio. Eu aguardo um contexto que torne isso bom. Sabe o que é? Ele estava falando de comer índio. Quando ele disse isso, ele estava tentando dizer o quê? O que ele está tentando dizer? Hein? Bob Furuia me encontra e fala, rei, quase comi um índio. Eu falo, ei, Bob, é? Ele falou, não, mas tem o contexto. Eu falo, me conte o contexto. Não, sabe o que é? O índio estava lá sendo cozinhado fazia 2 dias. Aí eu queria ver como é que era um índio sendo cozido. Não está melhorando, não está melhorando. Não está melhorando, não, o contexto. Não está piorando? Eu falo, sim, Bob. Aí eu vou ficar assim pro Bob. Falar, E aí eu queria ir lá. O Bob. Eu falo, sabe por que eu não fui, rei? Porque os meus amigos que estavam junto não quiseram ir. Eu falo, senão você teria ido? Teria. Teria comido? Teria. E o Bob ainda perguntaria, qual o problema? E eu não ia querer mais falar com o Bob, naturalmente. Justamente. Porque cada vez que eu visse a cara do Bob, eu ia pensar no Bob comendo carne humana. Né? Mas isso é a cultura dos índios. Dos Yanomamis, que se saiba, não. E vamos respeitar a cultura do índio, por exemplo, deixar a terra do índio lá em paz. Borzeguim, deixa as fraldas ao vento e vem cantar. Né? Deixa lá, deixa a Índia criar seu curumim.